Falando sobre Deuteronômio capítulo 13, eu mencionei algumas coisas que julguei importantes. Afinal de contas, o teste não é se o milagre acontece, mas se continuamos fiéis quando ele acontece. Agora, eu quero continuar falando porque existe uma frase recorrente dizendo que se é de Deus, vai se cumprir. Essa frase soa piedosa, mas não é bíblica. A gente sabe, por exemplo, que Deus cumpre as suas promessas, mas nem tudo que se cumpre procede de Deus. Nós sabemos que existe uma outra fonte que não é necessariamente a divina. Vou dar um exemplo aqui. Os magos do Egito, lá no capítulo 7 e 8 de Êxodo, eles fizeram sinais reais. Não era algo fictício, não era mentirinha, não era teatrinho, era sinais reais. Repito, havia um poder real, mas a origem era falsa. Nós temos um outro caso, em 1 Reis, capítulo 22, sobre Micaías e os 400 profetas. Havia uma maioria convincente, a minoria que era fiel, mas a verdade não estava com a multidão, isto é, com a maioria. Não é que a maioria no meio religioso ou fora deste ambiente religioso fala que vai demonstrar que é algo verdadeiro, isto é, algo que procede realmente de Deus. Quando a gente vai também para o livro de Jó, capítulo 1, capítulo de número 2, vemos eventos reais. O sofrimento também é real, mas tem uma origem espiritual que não é divina. De modo que nós aprendemos que o cumprimento não é sinônimo de aprovação. Fidelidade é. Quer ver um outro exemplo? Agora nós vamos nos reportar ao Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Quando a gente vai para Mateus 24, vamos observar o seguinte. Eu vou colocar aqui o texto também de forma paralela no grego, para que você, caso tenha uma ciência, possa fazer a leitura e fazer a sua pesquisa, quando não, o seu estudo. Em Mateus capítulo 24, no versículo também 24, olha só o que nos diz o próprio Cristo Jesus falando. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Note que, inicialmente, Jesus chama de falsos cristos e falsos profetas, mas não diz na sequência falsos sinais, sinais de mentirinhas, fictícios. São grandes sinais e prodígios. E a gente já viu no vídeo anterior que o prodígio causa um grande impacto, de modo que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Jesus vai utilizar esta narrativa não para negar o milagre, mas para denunciar o engano da parte de falsos cristos e de falsos profetas. Há um outro texto que é bom compartilhar, porque fala sobre a mesma temática, que se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 9. Veja bem o que nos diz a palavra do Senhor. 2, versículo 9. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O milagre acontece, mas serve à falsidade. Quando diz com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, não é que os prodígios são fictícios. Não, a ideia é que está a serviço da falsidade, da mentira, não a serviço de Deus. Mas ainda assim, o milagre ou prodígio acontece. Porque a gente observa que o diabo não precisa negar o sobrenatural sem verdade, sem a verdade de Deus, sem ter essa fonte divina. Aí a gente vai aprender em outros textos
Conforme a gente já observou, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 2, quando após acontecer sinais e prodígios, mediante a palavra de profetas, de pessoas que eram tidas como sonhadoras, sigamos outros deuses, ou seja, vai distorcer a palavra de Deus, vai contra aquilo que foi estabelecido na antiga aliança. Aí vai ter que haver o quê? Uma teologia. Porque a questão nunca foi o milagre, nunca foi o prodígio, mas a teologia tem coerência com a revelação divina, porque Deus não se contradiz. Mateus capítulo 7 vale a pena a gente se reportar a ele neste capítulo de número 7 versículo 16, porque nos diz algo sumamente importante, principalmente nos nossos dias, porque, conforme o destaque feito, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Como é que a gente conhece os falsos profetas? Ah, porque eles falaram algo e aconteceu? São os milagres que vão autenticar a verdade bíblica e teológica? Não, mas pelos frutos os conhecereis, disse a palavra de Deus. Em outras palavras, os milagres não substituem a santidade, a verdade e a obediência. Esses falsos profetas não têm santidade alguma, não têm verdade. Deixa eu voltar aqui. Pode ter aparência de espiritualidade, pode ter uma imagem de santidade, mas não uma santidade como resultado do Espírito Santo de Deus. Tampouco eles estão apegados à verdade, muito menos estão sendo obedientes a Deus. Deus não se revela apenas no poder, meus irmãos, mas no caráter. Não é à toa que pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Aí a gente pode finalizar dizendo que o cumprimento de um sinal ou profecia, de uma revelação, de um sonho, não é critério suficiente para afirmar que algo procede realmente de Deus. Aí eu venho aqui para falar àqueles que estão me acompanhando. Ame a palavra mais do que o sinal ou do que o prodígio. Ame a palavra de Deus devidamente registrada mais do que qualquer outra forma de manifestação ou revelação nos tempos atuais. Valorize a verdade escriturística mais do que a experiência, porque cá entre nós, você sabe, eu sei, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que às vezes nós temos uma experiência que não está alinhada com aquilo que a Bíblia preceitua. Tem gente que busca algo quando a Bíblia jamais disse para buscar, porque Deus concede de uma forma graciosa no início da conversão, lá no começo da vida cristã. Mas as pessoas estão buscando, estão tendo experiências tidas como maravilhosas, mas que não têm nenhum respaldo escriturístico. Por isso que é preferível atentar para a voz de Deus através de sua bendita palavra. Siga o Senhor Jesus, não o espetáculo. E eu vou terminar dizendo que o povo de Deus não vive do que impressiona, mas do que foi revelado. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Até o nosso próximo vídeo.